Bom dia, gente. Eu tô só aguardando o pessoal entrar, tá? A gente já começa. Só Bom dia, Ana. bem. Tá? Ana, Oi? é a frente E agora? É a frente da 4, tá? Que é interações gênicas? Interações gênicas, eu vou ver se eu consigo fazer tudo hoje, tá? Tá. Acho que eu vou começando, gente. O pessoal foi entrando, né? Senão, às vezes eu fico esperando, não entra, às vezes entra mais gente na segunda aula, né? Então, eu vou compartilhar aí com vocês. Deixa eu só abrir o slide aqui. Se der tempo, a gente começa até às 5, tá bom? Vamos ver se dá na outra aula. É que genética às vezes demora um pouquinho mais, né? Que eu vou fazer uns exemplos, vou resolver aí com vocês. Então, às vezes demora um pouquinho mais. Apareceu aí o slide? Sim. Então, tá bom. Então, ó, é a frente E da apostila 4. Então, seriam as aulas 7 e 8, né? Não, peraí. É isso, 7 e 8. Então, interação gênica é no sentido assim, ó, que até agora, o que a gente viu? A gente viu a primeira lei de Mendel, que aquela se a ervilha era verde ou amarela, né, que o amarelo era dominante. A gente viu segregação independente. Deixa eu só anotar que o pessoal está entrando aqui. A Laura Castro. Deixa eu só ver se não tem ninguém mais na sala de espera. Não, deu certo, entrou. Então, a gente viu a primeira lei de Mendel. A segunda lei de Mendel, ela falava assim, segregação independente, que a gente fazia lá para achar os gametas, né, que dava lá, tipo, azão, bezinho, azinho, bezinho, que eu falei que era tipo uma distributiva, né, que fazia, às vezes, aquele pinê grande. E a interação gênica é no sentido de que é diferente da segregação, porque na interação, às vezes, um gene influencia no outro. Por isso que é interação. Então, se eu tiver 4 genes, 2 pares de genes, pode ser que um par está influenciando na ação do outro. Então, por isso, interação. Os genes vão interagir agora, tá? E normalmente, é claro que o exercício ele vai te dar a dica disso. Vai estar no enunciado, você não tem que adivinhar. Ai, será que é segregação independente lá, segundo a lei de Mendel, ou será que é interação gênica? O exercício te fala, tá? E começa aí na apostila de vocês por genes complementares. Gene complementar, o nome já te dá a dica, ó, um está complementando a ação do outro. Significa que se um gene não estiver presente, o outro também não se manifesta. O exemplo mais clássico, eu tirei aí da apostila mesmo, tá? É o da surdez em humanos, certo? Então, olha, uma pessoa normal que escuta, ela tem que ter o gene desão, ela pode ser desão, desão ou desão, desinho, mas ela tem que ter o desão. E o exão, ela pode ser exão, exão aqui ou exão, exinho, por isso que tem o tracinho, tanto faz, pode ser desão, desão, exão, exão,
ou tipo Dzão, Dzinho, Ezão, Ezão, ou Dzão, Dzinho, Ezão, Ezinho, vai variar aqui, mas tem que ter dois genes dominantes, o Dzão e o Ezão, porque é mais ou menos assim, ó, o Dzão, ele forma uma área do ouvido que é a cóclea, que é onde o som vai ter um líquido ali para o som ser transmitido para o cérebro. E o E, ele forma o nervo auditivo. É uma coisa assim, se eu não invertir, um forma a cóclea e o outro forma o nervo auditivo. Então, se, por exemplo, você tem o Dzão, formou direitinho a cóclea, que é essa área onde o som vai se propagar lá para o nervo auditivo. Mas você não tem o nervo auditivo, não vai adiantar. E se você tem formação do nervo auditivo, mas não tem a cóclea, o som não chega no nervo auditivo. Então, a falta de um desses genes, a pessoa é surda. Tá vendo? Então, ó, surdez. Ele pode ter o Dzão, mas ele não tem o Ezão, ele é surdo. Aqui ele tem o Ezão, mas não tem o Dzão, é surdo também. E aqui não tem nenhum dos dois, piorou, né? E aí, então, ele te dá um exemplo aí na apostila do cruzamento de um indivíduo normal, ó, dois indivíduos normais. Dzão, Dzinho, Ezão, Ezinho, Dzão, Dzinho, Ezão, Ezinho. Então, eles são normais, tanto o homem quanto a mulher tem o Dzão e o Ezão, formou as duas estruturas aí no ouvido, certo? Então, nesse caso aqui, ele fez o pine grande para saber todos os tipos de indivíduos que vão nascer. Então, primeiro aqui a gente acha os gametas, daquela forma que eu ensinei na segregação independente, tá? Então, é Dzão com Ezão, pois aqui. Dzão com Ezinho, pois aqui. Dzinho com Ezão, pois aqui. E Dzinho com Ezinho, pois aqui. E aqui mesma coisa, porque é o mesmo genótipo, né? Então, Dzão, Ezão, Dzão, Ezinho, Dzinho, Ezão, Dzinho, Ezinho. E aí fez as combinações possíveis, ó, Dzão, Dzão, Ezão, Ezão, Dzão, Dzão, Ezão, Ezinho, e foi combinando. De modo que na proporção aqui de 16 casos, eu vou ter 9 em 16 normais, independente do genótipo. Ó, esse, por exemplo, tem Dzão e Ezão, Dzão e Ezão, Dzão e Ezão, Dzão e Ezão, tudo normal, ó. Dzão, Ezão. Aí os que ele fez os asteriscos são os que não são normais. Porque ou tem o Dzão, mas não tem o Ezão, e às vezes tem o Ezão e não tem o Dzão, e vice-versa, né? Então são os surdos aqui que ele fez os asteriscos, certo? Então deu 9 em 16 normais e 7 em 16 surdos, certo? Então é um caso de gene complementar, precisa de ter os dois genes para o indivíduo ser normal, senão não vai ser, certo? Deixa eu ver se eu coloquei um exemplo. Coloquei aqui, ó. E nem sempre precisa fazer o pine grande, que aí os alunos desesperam, né? Mas eu coloquei aqui um exemplo assim, ó. É um indivíduo, dois indivíduos surdos, ó. Qual a probabilidade de nascer filhos com visão, com audição normal nesse cruzamento? Então, ó, aqui eu vou achar o gameta, sim, tá? Então, eu vou achar o gameta, eu faço aquele processo aqui de distributivo, ó. Dzão, Ezinho, Dzão, Ezinho. Não precisa pôr duas vezes, é o mesmo. Dzinho, Ezinho, Dzinho, Ezinho. Então, ele vai formar só dois tipos de gametas. Eu não preciso repetir quando é assim. Aí eu faço um pine menor, ó. Ele pode produzir Dzão, Ezinho, um gameta. E Dzinho, Ezinho, outro gameta. Esse indivíduo aqui. E esse? Esse aqui também não vai produzir muitos, ó. Ele vai produzir... Deixa eu pegar a canetinha aqui. Ele vai produzir Dzinho, Ezão... Ó, Dzinho, Ezinho. Aqui vai dar o mesmo, ó, Dzinho, Ezão, Dzinho, Ezinho. Também não preciso colocar todos se repetir. Então, Dzinho, Ezão e Dzinho, Ezinho. Aí eu faço um pinê mais tranquilo. Ai, pensei que tinha sumido. Aqui, vou fazer o pinê com 4, normal, que são os gametas que eu encontrei. Entendeu? Então, aqui eu ponho Dzão, Ezinho. E aqui, Dzinho, Ezinho. Aí o gameta do outro, ó. Dzinho, Ezão. Dzinho, Ezinho. E aí eu faço a combinação. Esse indivíduo vai dar Dzão, Dzinho, Ezão, Ezinho. Esse aqui vai dar Dzão, Dzinho, Ezinho, Ezinho.
Já vai observando, ó, quem é surdo, quem não é. Desinho, desinho, exão, exinho. Desinho, desinho, exinho, exinho. Então, para ser normal, tem que ter o desão e o exão. Então, qual a probabilidade de crianças com audição normal? A audição normal, só essa, ó, que tem desão e exão. O resto, ó, tem o desão, mas não tem o exão, vai ser surda. Tem o exão, mas não tem o desão, surda. Não tem nenhum surda. Então, a probabilidade de uma criança com audição normal seria 25%. Certo? Então, os genes complementares. E no enunciado ele vai te falar tudo isso. A surdez em humanos é condicionada por dois pares de genes complementares. Aí vai falar que os indivíduos que são desão e têm o exão são normais, os indivíduos que não têm ou desão ou exão são surdos. Ele vai te falar isso no enunciado. Então, a gente tem que, novamente, a gente tem que ler com muita atenção, tá bom? Para quê? Para eu descobrir todos os detalhes do problema. Mas é simples, é tranquilo, tá? Ana, Oi. qual que vai ser surdo? Todos O os surdo é o que? eu apaguei aqui, né? Mas todos os surdos, ó, são os que aqueles que não têm os dois genes. Ó, o surdo, para ser normal, ele tem que ter pelo menos um desão e pelo menos um exão no mesmo indivíduo. Agora, se ele tiver o desão, mas não tiver o exão, tá vendo? Ó, ele é desão alguma coisa, pode ser desão, desão ou desão, desinho, mas não tem exão, ele é surdo. Ele tem que ter os dois genes dominantes, por isso que é complementar. Um dominante complementa o outro. Então, ele vai ser surdo se ele tiver recessivo ou o exinho ou o desinho, entendeu? Aí ele é surdo. Então, no enunciado ele te fala geralmente isso. Então, o único surdo é o desão, desinho, exão, exinho. O único normal. O único normal. Ah, tá. Normal é esse aqui, tá vendo? Ele só te deu uma possibilidade. Deixa eu anotar o Otávio aqui. Ele só te deu uma possibilidade, por quê? É claro que você tem várias. Então, pode ser desão, desinho, exão, exinho, desão, desão, exão, exão, mas tem que ter o desão e o exão para ser normal. O desão e o exão. Se faltar o desão, for desinho, desinho. Ou se faltar o exão, for exinho, exinho, já é surdo. Tá? Por isso que chama Entendi. gene complementar. Tem que ter um exão, dois dominantes, né? Isso, exatamente. Tá? Entendi. Aí, outro exemplo, ó, de interação gênica é a forma da crista em galinhas. Esse exemplo também tem na apostila de vocês, tá? Tá vendo, ó, a crista. Tem uma crista assim maior, tem uma crista média, vamos dizer assim, média, menorzinha. Essa aqui é bem feinha, né? Parece que nem tem crista, mas é genético isso. Então, a forma da crista em galinhas. E tem nome, essas cristas. Por exemplo, ó, essa crista aqui maiorzinha, ela chama crista simples. Aí tem essa aqui que chama, tá um pouquinho diferente porque aqui é desenho, né? Lá é uma foto mesmo. Mas tem a crista simples, a crista nós, a crista rosa e a crista ervilha. Só que você também vai ter uma tabelinha assim que vai te indicar qual é o genótipo de cada um, porque a gente não tem que decorar isso. Tá? Então, eu tenho vários genes para uma mesma característica, que é o tipo de crista, entendeu? Então, esses genes vão interagir. Então, ó, se tiver dois dominantes, errão, exão, independente se é errão, errinho, exão, exinho, ou errão, errão, mas com dois dominantes, a crista é do tipo nós. Seria essa menorzinha aqui. Se tiver só o errão e um exinho, exinho, aí a crista é do tipo rosa, essa mais alongadinha aqui, tá? Se tiver o errinho mais o exão, tá vendo? É o contrário. Aqui tem errão e exinho, aqui tem errinho e exão. É do tipo que eles chamam de ervilha, que seria essa aqui. E se for errinho, errinho, exinho, exinho, tudo recessivo é a crista simples. Então, eu preciso só essa tabela para resolver o exercício. E não preciso decorar, porque lá no enunciado vai estar, certo? Então, ele vai te dar todas as dicas, o nome do tipo de crista e o genótipo para cada uma delas, certo? Aí, então,
tem os exemplos, né? Aqui também, ó, ele colocou numa tabelinha, né? Mais bonitinha. Então, como é que é a crista? Então, a noz, a rosa, a simples e a ervilha, né? E o genótipo de cada um. Então, se for errão e ezão, é rosa. Se for só com errão e ezinho, desculpa, é a noz aqui, né? Aqui é a rosa, com ezão só a ervilha e tudo recessivo é a simples. Certo? Então, aqui tem um exemplo. Eu coloquei a tabelinha aqui, eu vou minimizar, gente. Peraí, porque senão eu não consigo ler lá em cima. A barrinha de ferramentas, ela tampa o enunciado. Eu esqueço de pôr ele mais para baixo. Estão vendo aí, né? Sim? Sim, sim. Qual será o esperado para o seguinte cruzamento? Então, ele cruzou ó, uma galinha, sei lá, que tem só o errão. Se ela tiver só o errão, é crista rosa, tá vendo? Ó? E um galo que tem o exão. O galo, então, é crista ervilha. Então, cruzou crista rosa com crista ervilha. O raciocínio é o mesmo. Eu acho gameta, ó. Errão, ezinho, vai dar o mesmo, não preciso repetir. Errinho, ezinho. Então, o primeiro indivíduo, que eu acho que é a fêmea que eu falei, os gametas, errão, ezinho e errinho, ezinho. E o macho, eu vou fazer também achar os gametas, né? Aí o macho é errinho, exão, vai dar duas vezes errinho, exão, não preciso repetir, e errinho, ezinho. Então, vai cruzar com o macho, errinho, exão, com o outro tipo de gameta, errinho, ezinho. Então, vai dar um pinê também com 4, não precisa montar o pinê gigante, né? Às vezes sim, mas nesse caso aqui não, ó. Então, eu vou colocar lá os 4 tipos de gametas, errão, ezinho, errinhozinho, e aqui. Um pouco em cima ali, mas não tem importância. Errinhozão e errinhozinho. E faço a combinação, ó. Aqui vai dar errão, errinho, exão, ezinho. Aqui, errão, errinho, ezinho, ezinho. Aqui, errinho, errinho, exão, ezinho. E aqui, errinho, errinho, ezinho, ezinho. Então, de 80 descendentes, cada quadrinho vale quanto, se são 80? 80 dividido por 4, quanto que dá aí? Fábio, 80 dividido por 4, vou falar pro Fábio. 20. Bom, não quer ligar o microfone, só a Maria Clara. Ei, Maria Clara, ó, 20, porque o enunciado me falou que é 80, então cada quadrinho vale 20, que são 4 possibilidades. Então, de 80 indivíduos, qual vai ser o resultado, então? Ó, que crista que é essa? Fala para mim aí, Maria Clara, você que gosta de me ajudar. Nós? Então, vou lá na tabela. Isso, tem errão, tem exão, é nós. Tem mais alguma nós? Não. Não, né? Então, 20 descendentes vão ser de crista nós. E esse? Qual? Esse segundo Esse é rosa. rosa. Então, vou lá na tabela, ó, tem errão, mas não tem exão. Então, é rosa. 20 crista nós, 20 crista rosa. E esse? Ervilha. 20 crista ervilha. E o último, simples. Simples. Deu os 4 tipos, tá vendo? 20 de cada, 25% de cada, no caso, né? Então, 20. Ah, Oi? normalmente eles pedem para classificar assim, com todos os tipos, ou pede só um? Não, às vezes você vai ter, você fala se vai sempre dar os 4 tipos no mesmo cruzamento. Não, tipo assim, é quando o exercício pedir, sabe? Tipo, a quantidade de crista rosa, por exemplo, sabe? Ou eles pedem todos. Não, então, aqui eu fiz para saber todos. Agora, se ele te falasse assim, ó, qual é a possibilidade de crista nós, por exemplo? Crista nós, aí você pode fazer igual eu expliquei, 2 pinês. Se ele especificar, você pode fazer 2 pinês, tá? Então, aí você separa
pelos genes, ó. Então, ó, aqui, por exemplo, você vai colocar errão, errinho, errinho, errinho. Então, você coloca errão, errinho, errinho, errinho. Só não pode misturar os genes. Você faz um pro errão e um pro E, que é ezinho, ezinho, ezão, ezinho. Então, se ele especificou qual a probabilidade de cristanose, então, ó, errão, errinho, errão, errinho, 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 tá? Aí eu já sei que cristanose tem que ter o errão. Então, aqui seria meio, né? Metade. E para cristanose também tem que ter o ezão. Então, aqui vai dar ezão, ezinho, 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 ezão, ezinho, ezinho, ezinho. Então, também tem que ter o ezão. Então, aí eu faço meio vezes meio. Porque para ser cristanós, tem que ter o errão. Então, eu considero só esses dois. E tem que ter o ezão. Então, meio vezes meio dá um quarto, que dá 25%, tá vendo? Que seria o mesmo caso daqui. Então, aqui eu estou mostrando para vocês para achar todos os tipos de descendentes. Se ele especificar, ou você acha o gameta e faz assim que dá certo, ou se você preferir, você pode fazer os dois e multiplicar. Aí eu não sei o que vocês vão preferir aí, tanto faz. Tá bom? É isso que você perguntou, né? Isso, Ana. Entendeu, então? Uhum. Então tá bom. Posso pagar aqui? Pode. Deixa eu marcar que a Vitória entrou. Aí aqui também, ó, eu coloquei outro exemplo, ó. Em galinhas, o tipo de crista é uma interação gênica não epistática. Isso aqui eu já vou falar, tá? Que ele tá falando que não tem epistasia quando tem inibição. A gente vai ver hoje ainda. Do cruzamento entre errão, errinho, ezão, ezinho, errão, errinho, ezão, ezão, em 100 descendentes, qual a proporção esperada? Então, eu tenho que fazer o cruzamento, tá vendo? Então, como ele falou a proporção esperada, ele não me especificou. Então, é melhor eu achar o gameta e fazer o quadro com todos. Então, quais os gametas? Ó, errão, ezinho, errinho, ezinho. Então, eu já vou fazer o pine direto, assim a gente vai ganhando tempo, tá? Vão dar só 2 e 2, né? Também não vão dar muitos gametas. É quando os dois são heterozigotos que vai aparecer mais. Então, desse primeiro descendente, eu vou combinar o errão com o ezinho, ó, errão, ezinho, e o errinho com o ezinho. E nesse aqui, eu vou combinar o errão com o ezão, que repete 2 vezes, e o errinho com ezão. Aí vai dar errão, errão, ezão, ezinho. Errão, errinho, ezão, ezinho. Errão, errinho, ezão, ezinho. Errinho, errinho, ezão, ezinho. Isso, né? Não errei não, né? Então, qual a proporção esperada, ó? Aqui, errão e ezão, errão, ezão, errão, ezão. Então, se tiver errão e ezão que tá aqui, vou lá no enunciado, ou se tiver a tabelinha, crista nós. Então, proporção, normalmente a gente faz, então, sei lá, 3/4 ou 3 cristas nós. Então, 3/4 de crista nós. E essa aqui que tem o ezão só, ó, errinho, errinho, ezão, ezinho, é a crista ervilha. E 1/4 de crista ervilha. Às vezes, pode até representar assim, ó, 3/1. 3 nós para 1 ervilha. Tá? Ah, mas eu pus porcentagem. Aí depende, se for um teste, você já vai ver como é que ele quer a resposta, né? Então, para cada 3 cristãs nós, 1 ervilha. Ok? Ok. Aí aqui, interação gênica, ele chama de interação simples. Tem um monte de exemplo, mas o que mais importa? É que ele vai estar te falando no problema isso, você não vai ter que adivinhar. Então, ele vai falar tudo isso no enunciado. Tá? Às vezes põe tabelinha, igual tá aqui. Então, ó, aqui tem um exemplo de abóbora, ó, a forma da abóbora. Tá? Ela pode ser esférica, alongada e discoide. Quando que é discoide, ó? Quando tem o azão e o bezão, que é assim, ó. Se ela tiver
só o azão e bezinho, bezinho, ou azinho, azinho e bezão, bezão ou bezão, bezinho, ela vai ser esférica. Então, ela pode ter os dois dominantes, azão e bezão, ou ela pode ter só o azão ou só o bezão e ser esférica. E se for tudo recessivo, é alongada. Tá? Então, o que me importa são os dados do problema. Fazer o exercício é tudo semelhante, mas eu tenho que olhar bem o resultado. Tá vendo? Aí aqui eu já até fiz pronto o PNE, porque senão a gente ia demorar muito, ó. Os fenótipos para a forma dos frutos de abóbora podem ser discoide, esférica e alongada, que é o que ele falou ali. Aí ele te dá a dica, ó. Quando que vai ser discoide? Azão com bezão, os dois dominantes, tá? E aí ele fala que a forma alongada é azinho, azinho, bezinho, bezinho, tá? Então ele fala que ele cruzou uma discoide, ambas heterozigotas. Então, se ele está te falando que ambas são heterozigotas, isso é uma informação importante. O que que significa? Que os descendentes, ó, eles têm que ser azão, azinho, bezão, bezinho. Os descendentes não, né? Os pais, né? Cruzando com azão, azinho, bezão, bezinho, porque ambos são heterozigotos. Então, azão, azinho, bezão, bezinho, azão, azinho, bezão, bezinho. Então, eu tenho que pôr os dois pares de genes, tá? Aí eu acho os gametas, por isso que dá aquele pine grande, porque vai dar azão, bezão, azão, bezinho. Eu pus aqui, ó, azão, bezão, azão, bezinho. Azinho, bezão, azinho, bezinho. Azinho, bezão, azinho, bezinho. E esse é a mesma coisa. Azão, bezão eu pus aqui, azão, bezinho eu pus aqui. Azinho, bezão aqui, azinho, bezinho aqui. Fiz as combinações todas. Depois a Maria Clara vê que outro dia eu errei um, né, Maria Clara, na hora de combinar. Aí, o que que eu vou fazer, então? Eu vou ter que achar aqui, ó, do cruzamento das abóboras, do cruzamento de abóboras de escolha e coisas, esperam que nasçam. Então, lá, ó, se tiver azão, bezão, é discoide, né? Então, a forma discoide é azão com bezão, que ele falou aqui. Então, todas essas, ó, que tem azão e bezão, que eu circulei, são discoides, tá? E aí, ele falou que a alongada é azinho, azinho, bezinho, bezinho, tá? Então, aqui tá azinho, azinho, bezinho, bezinho. Só deu uma alongada. As demais que eu deixei aqui, que nem tá no enunciado, mas é o caso do exercício anterior, né? Do exemplo anterior, que seria a intermediária. Peraí, senão não consigo ir. Que seria aqui, ó. Então, seria a esférica, tá? Mas como ele não deu no enunciado, você nem ia ter que citar. Você ia citar só as discoides, 9 em 16 discoide e 1 em 16 alongada. Aqui eu pus a esférica porque a gente já viu lá na figura que se tiver o azão ou o bezão, ela é esférica, certo? Então, é tudo parecido, só que tem que ter a interação dos genes. Às vezes, se tiver dois genes dominantes é um tipo, se tiver só um do par dominante e o outro não é outro tipo, e se for tudo recessivo é outro tipo. Então, eu dependo do enunciado, de ler o enunciado com muita atenção para fazer esses exercícios, certo? E aí, tem o caso de epistasia, Ana, é também interação gênica, mas toda vez que o exercício citar esse termo, epistasia, ó, eu tenho que lembrar, o que é epistasia? É quando um gene inibe o outro. E quem vai me falar isso? O enunciado. Então, são dois pares, só que um gene vai inibir a ação do outro. Então, a gente chama de epistático o gene que inibe. E hipostático, o que está sendo inibido. Mas esses termos não têm importância. Ah, apareceu epistasia. Epistasia tem inibição. Já lembra isso. Tem inibição, tá bom? Então, ó, o gene epistático é inibidor, tá? E aí ele vai te determinar duas coisas. Porque o gene epistático que inibe, ou ele pode ser, vamos considerar o A, vai. Ele pode ser o Azinho, Azinho, inibindo, ou ele pode ser o azão inibindo. E isso quem vai te falar? O problema. Então, a gente chama de epistasia recessiva, aqui, e aqui de epistasia dominante. Mas, de qualquer forma, vai inibir. A gente vai fazer o exemplo. Pode falar, Kaique.
nesse caso de interação, Ana, tem algum exemplo tipo que a gente tem que saber quando que vai ser o genótipo? Ou sempre o exercício vai dar? Sempre o exercício vai dar. Sempre o exercício dá, tá? Você vai ter a dica lá de qual gene está interagindo com qual e como é que vai ser o resultado. Se você tiver dois dominantes ou só um dominante recessivo, o enunciado vai ter que te mostrar isso. Não tem como a gente adivinhar, não. Tá bom? O máximo aí ele vai pedir teoria, né? Ah, por que que são genes complementares? Ah, porque a expressão de um gene depende do outro. Ah, por que que são genes epistáticos? Ah, porque um cara inibe o outro. Tá, aí tá mais relacionado com a teoria. Mas se for para fazer cruzamento e dar resultado, ele vai ter que te mostrar qual é a interação entre os genes ali, tá? Uhum. Então, a epistasia é inibição, tá? E ela pode ser dominante ou recessiva. Aí, a hora que a gente faz os exemplos, a gente vê, ó. Então, tem um caso bem comum, acho que foi um exercício, já faz um tempinho, mas foi um exercício FUVEST esse. É um caso de epistasia recessiva em labradores, tá? Cor do pelo, tá? Então, veja só, o pelo pode ser preto, pode ser marrom e pode ser dourado. Então, esse detalhe aqui vai estar no enunciado, entendeu? Como que é preto? Se ele tiver o Bzão e o Ezão, ele vai ser preto. Marrom, se ele tiver o Ezão, tá? E a cor dourada, ó, a cor dourada, ele vai ser com o Bzão ou o Bzão, Ezinho, Ezinho. Tá? Então, aqui ele está falando de epistasia recessiva, por quê? Porque é como se essa cor dourada aqui, o exinho, ele está inibindo a cor. Quando tem o exinho, ó, ele não é nem marrom, porque tem que ter exão para ser marrom, e nem preto. Então, aí ele vai aparecer uma terceira cor que é dourada, tá? E aí, então, tem os exemplos, que eu também não vou conseguir ler aqui, né? Deixa eu diminuir de novo. Continua aparecendo aí? Aham. Então, ó, o macho é preto. Ah, por que que ele é preto? Tá aqui no enunciado, porque ele é Bzão e Ezão, ó. E a fêmea é Bzão, Bzinho, Ezinho, Ezinho. Eu não pus a cor dela, né? Mas se ela é Bzão, Bzinho, Ezinho, Ezinho, ela tem o Bzão, mas o Ezinho tá inibindo, então ela vai ser dourada. Então, é um macho preto com uma fêmea dourada. Tudo normal, tá? Aí, se ele falar, qual a probabilidade de nascer um cão preto? Qual a probabilidade de nascer um cão marrom? Aí você pode montar os dois pneus. Eu vou montar o pneu para ver todas as possibilidades. Então, o gameta aqui, Bzão, Ezão, Bzão, Ezinho. Bzão, Ezão, Bzão, Ezinho. Vai dar só dois tipos, tá? Então, Bzão, Ezão, Bzão, Ezinho. Do macho seria esse. E da fêmea, Bzão, Ezinho e Bzinho, Ezinho. Aí faz o pneu. Bzão, Ezão, Bzão, Ezinho, Bzão, Ezinho, Bzinho, Ezinho. Só um minutinho, gente. E aí, então, a gente vai complementar aqui, então. Então, ó, Bzão, Bzão, Ezão, Ezinho. Bzão, Bzinho, Ezão, Ezinho. Bzão, Bzão, Ezinho, Ezinho. Aqui, gente, eu vou fazendo, você vai falar, entendi tudo, mas tenta fazer os exercícios, porque na hora que a gente tá fazendo aparece dúvida, tá? Bzão, Bzinho, Ezinho, Ezinho. Então, ó, se tiver Bzão e Ezão, preto. Então, aqui eu vou ter esse indivíduo aqui é preto, esse aqui é preto. Então, já achei que 50% é preto. E se tiver o Bzão e o Ezinho, Bzão, Ezinho, ó, tem o Bzão, mas não tem Ezão, para ser marrom tinha que ter Ezão. Nenhum tem Ezão aqui. Então, tanto esse quanto esse são dourados, porque o Ezinho, ele inibiu
a presença da pigmentação preta, e sem o exão também não dá marrom. Então, aqui é 50% dourado. Tá? Então, tudo isso está no enunciado, que é um caso de epistasia. Ele vai te falar que a falta do gene exão não aparece a cor nem preta nem marrom, que vai ser dourado. Todas as informações vão estar no problema, certo? Aqui, ó, também epistasia. Então, ó, ele tá te dando um enunciado enorme. Então, leia com atenção, ó. Epistasia é um fenômeno de um gene chamado epistático que inibe a ação do outro, que é o que eu acabei de falar, né? Aí, o que tá mostrando? Que tem ratinhos, ó, em ratos, o alelo besão, se tiver o besão, a cor é acinzentada do pelinho. E se tiver o genótipo homozigoto bezinho, é preto. Aí tá falando que em outro cromossomo, né, vai ter um gene complementar, né, que vai permitir a formação de pigmentos. Então, ó, em outro cromossomo, um segundo locus afeta a etapa inicial da formação de pigmentos dos pelos. Então, se tiver o azão, ele vai deixar ter cor. Ou a cor vai ser preta ou a cor vai ser cinzentada, entendeu? Mas se tiver azinho, ele vai bloquear a cor. Tá vendo? Então, aí o pelinho vai ser branco albino. Então, o azinho inibe a cor. Tá falando no enunciado, entendeu? Então, é um caso de epistasia recessiva. Tá? O azinho inibe. Como é que eu sei? Porque o problema falou. Então, ó, aí ele fala, considerando descendente de cruzamento de dois ratos, ambos com genótipos, azão, azinho, bezão, bezinho, ó, os dois são heterozigotos. Qual a cor, os filhotes de cor preta poderão apresentar os genótipos? Então, ele quer saber os possíveis genótipos de cor preta. Então, eu fiz azão, bezinho, azinho, bezinho, os gametas aqui, fiz todas as combinações, tá? Então, aqui eu tenho, ó, que todos os indivíduos que têm o gene bezão e o azão junto são preto. Então, ó, esses que eu risquei são tudo preto. Porque o azão dá a cor preta e o bezão permite a cor preta. Não, cinza, né? Desculpa. Todos os que eu risquei são cinza. E todos que têm o bezão junto com o bezinho, desculpa, o azão junto com o bezinho, eles são pretos. Então, são os que eu circulei aqui. Então, esses são cinza, ó, e esses são pretos. E os que têm azinho, que inibe, são os albinos. Então, ele quer saber os genótipos dos pretos. Então, preto pode ser esse ou esse. E aí, ele vai te dando as alternativas, ó. Os que eu risquei, ó, esse é albino, esse é cinza, albino, cinza e albino. Então, não dá para ser nenhuma dessas alternativas, porque não dá o tipo preto. O tipo preto pode ser azão, bezinho, azão, bezinho, ou azão, bezinho. Então, só pode ser a alternativa A. Tá? Aqui eu fiz o resuminho, ó. O B é a cor cinza, o Bzinho é preto. Mas ele vai ser cinza ou preta se ele tiver junto com o azão. Se tiver junto com o azinho, bloqueia o pigmento, ele vai ser albino. Entendeu? Ó, vai cair a reunião. Acho que faltam poucos exemplos. Aí na outra aula a gente continua os exemplos e acho que dá até para começar a parte nova da apostila 5. Alguma pergunta aí? Não sei nem se dá tempo. Aquela parte, a outra aula, você já deu? Qual outra? Depois dessa, que é... Cadê? Terceira lei. Ah, eu preciso ver a sequência, Maria Clara, bem lembrado. Eu achei que isso aqui estava distribuído na aula 7 e 8. Eu vou olhar lá. Depois aí a gente vê direitinho, tá bom? Então, até daqui a pouco. Tchau. Tchau.